E companheiras militantes da cultura, professores, estudantes, uma saudação muito especial ao Reforma Total, Fechamento Parcial, movimento cuja manifestação é uma das responsáveis por essa resposta do Estado. Eu quero dizer para vocês que eu também seguro essa faixa. E isso não é uma orientação do secretário, é uma diretriz do governo, do governador Camilo Santana, a diretriz do diálogo e da gestão democrática. Essa é uma obrigação de todos aqueles que se consideram militantes por uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, num país que durante muito tempo pagou a conta do autoritarismo, da opressão e da violência. A nossa responsabilidade é radicalizar a democratização do Estado brasileiro. Por isso, quando eu vejo um movimento social cobrando uma biblioteca aberta, ao invés de reclamar, eu comemoro. É disso mesmo que a gente precisa. É a sociedade se apropriando dos seus equipamentos e especialmente dos equipamentos no campo cultural. Aqueles que significam muito nas palavras do nosso querido Estrigas, um dos maiores nomes das artes plásticas do Ceará. Ele dizia: a arte não serve para nada, mas ninguém vive sem ela. A arte é tão importante, ela preenche tanto o nosso cotidiano, ela dá tanto sentido à nossa existência, ela nos faz sentir vivos e expressa a nossa alma, mas ao mesmo tempo ela não é institucionalmente reconhecida na dimensão desse significado, na dimensão dessa importância. O governo do governador Camilo Santana representa para todos nós, militantes da cultura, uma grande esperança. E mais que isso, uma sinalização objetiva de que ao longo dos próximos 4 anos teremos um caminho promissor no sentido de afirmação da política cultural como eixo estratégico do projeto de desenvolvimento do nosso Estado. É isso que também expressa simbolicamente o zelo, a atenção, o cuidado, o planejamento, o afeto com que nós preparamos esse lugar, o Espaço Estação. Eu acho que desde hoje pela manhã, governador, todas as pessoas que passaram por aqui sentiram essas boas energias. É com elas que a gente precisa preencher o Estado. É movido por elas que a gente precisa gerir o Estado. É ao lado delas que a gente precisa revolucionar o Estado. É isso que dá sentido à nossa presença no Poder Executivo. Eu tomei algumas notas de coisas que eu considerava muito importantes para esse primeiro momento. Para nós que dirigimos a Secretaria da Cultura, falo em nome dos 2 outros secretários que dirigem colaborativamente, dirigem ao meu lado, de verdade, a Secretaria da Cultura, a professora Ana Maria Fontinelli, nossa secretária executiva, e o historiador Fabiano dos Santos, nosso secretário adjunto, e em nome também de todos os servidores, dos comissionados, dos concursados, dos terceirizados, do porteiro da secretaria até a secretária do gabinete. Esse momento significa muito, porque é como se fosse, governador, assim, o nascimento de um primeiro filho. Então é um filho que, apesar de muito pouco tempo, não passaram 9 meses, por isso que ele não está completo, né? Mas, como vocês poderão sentir, não somente pelo que expressa a estética do prédio, pelo que diz cada frase, pela cor que foi pensada para cada cantinho, mas sobretudo pelo que vai se viver aqui dentro, pelo que se vai sonhar aqui dentro, pelo que se vai ler aqui dentro, aprender aqui dentro, crescer aqui dentro. Isso sim vai falar muito sobre o que poderá ser esse ciclo na gestão da política cultural. Então, esse momento, que é tão especial para nós, ele é, em primeiro lugar, uma satisfação obrigatória ao povo do Estado do Ceará. Essa satisfação é devida porque, há mais de 1 ano, a nossa biblioteca pública se encontra fechada. E, por dever de justiça, eu quero atribuir a prioridade que emprestamos a esse empreendimento a um chamamento que me foi feito pelo meu antecessor, o secretário Paulo Monetti. Ele me dizia, ao repassar as informações básicas sobre a gestão cultural do Estado: Guilherme, se tem uma coisa que eu queria pedir para você fazer no primeiro dia, é cuidar da nossa biblioteca pública, porque essa é uma dívida que eu considero que, em função dos limites que enfrentei, não pude deixar quitada. E foi também graças a essa provocação
a essa recomendação que desde então, eu e Ana Maria, inicialmente, depois o Fabiano, saímos procurando espaços, prédios que pudessem acolher o funcionamento provisório da Biblioteca Pública. Então é uma satisfação à sociedade cearense que se viu privada por mais de um ano do acesso a esse importantíssimo, valiosíssimo acervo que é patrimônio da nossa cultura. Era obrigação do Estado encontrar uma alternativa para, mesmo durante as obras. Seria muito cômodo usar a desculpa das obras para manter a biblioteca fechada, mas era uma obrigação nossa, para mesmo durante as obras, deixar essas portas não abertas, mas escancaradas. Convidar a sociedade para ocupar esse espaço. E a partir de hoje, iniciarmos não só uma obra física, mas mais que uma obra física, uma reforma conceitual. Uma reforma conceitual da Biblioteca Pública do Estado do Ceará. Uma reforma que possa apontar para o futuro dessa biblioteca como um equipamento que interage de maneira dinâmica com a cidade, vivo, aberto, interativo, preenchido pelo teatro, como vimos hoje, pela música, como vimos hoje, pela poesia, de forma que a gente tenha aqui no estado do Ceará aquilo que já encontramos em algumas experiências de referência, como é o caso da Biblioteca Parque no Rio de Janeiro, é o caso das bibliotecas colombianas, ou até aqui mesmo no nosso Brasil, lá no Acre, que ninguém se lembra, uma experiência riquíssima, narrada que foi pelo Fabiano, das experiências das bibliotecas daquele estado. Então, a partir de hoje, nós não apenas damos a ordem de serviço de uma obra física, mas de algo que é muito mais importante, muito mais valioso, que é o conceito do que deve ser uma biblioteca pública. Mais que isso, o valor que tem para a sociedade, para uma civilização, uma biblioteca pública, a memória da arte de um povo, a memória das histórias de um povo, de onde vemos, a transcrição dos sonhos de um povo, para onde vamos, o que desejamos, do que sofremos, como amamos. É isso que está guardado aqui. É por isso que a gente não podia tratar isso como se fosse uma coisa qualquer. É por isso que o governador Camilo Santana nos determinou, nos primeiros 100 dias do nosso governo, é para assinar o contrato da Biblioteca Pública. E logo em seguida, encontrarmos uma solução de manter esse acervo aberto. É isso que significa esse gesto de reabrir a Biblioteca Pública. Quero fazer uma referência breve a fatores que intervieram nessa decisão. E entre eles, o fato de termos presenciado uma mobilização de setores da sociedade que denunciaram e cobraram a abertura dessa biblioteca. Eu estou ao lado desses setores e quero convidar, em nome do Governo do Estado, a todos os coletivos, assim como a Reforma Total, a virem aqui para dentro, a participarem do Fórum Biblioteca Viva, proposto por esse fórum, e a construírem a biblioteca que nós sonhamos para a nossa cidade. Esse equipamento que vai ajudar a revitalizar o centro e que vai cumprir esse papel tão importante que nós conhecemos muito bem. Esse espaço, como vocês viram, é um espaço modesto, é um espaço simples, mas ele tem o principal. Ele tem compromisso, ele tem afeto, ele tem espírito público. E com esses três ingredientes, a gente constrói coisas muito importantes, mais importantes até do que um prédio físico. A gente constrói a sociedade que a gente sonha. Uma sociedade justa, igualitária, que nos move. A utopia que dá sentido à nossa militância. Essa é a tradução também de um momento que exige austeridade. Praticamente não se gastou nada, governador Camilo Santana, para se oferecer à sociedade esse espaço. Ele existe, tal como existe, por uma articulação de solidariedade entre várias secretarias do nosso governo. A Secretaria do Planejamento, a Secretaria das Cidades, que nos cedeu os móveis, os aparelhos de ar-condicionado, entre outras facilidades, a Casa Civil e outras instâncias do governo que eu nominarei agora a encerrar esse pronunciamento. Portanto, esse espaço com essa austeridade, mas ao mesmo tempo preenchido de todos esses significados, ele é o espaço adequado para esse instante sim, porque é um instante que exige um sacrifício da sociedade brasileira, é um instante que impõe responsabilidade aos gestores, impõe colaboração, uma noção de organicidade e integração entre as diversas secretarias, e é essa a resposta justa. Falo isso porque alguns, como é bem-vindo, exercem a crítica construtiva para as nossas gestões. E entre essas críticas
crítica se falava de improviso. Eu quero dizer para vocês com todas as letras, aqui tem simplicidade, mas a única coisa que não tem é improviso. Em cada livro colocado nessa estante, tem um compromisso e o planejamento de uma política cultural para o livro, a leitura, a biblioteca e a literatura, para uma política cultural para o Estado do Ceará, para a afirmação cultural da grandeza, do valor, da riqueza, da diversidade, do talento, da arte do nosso povo, que é patrimônio da nossa sociedade. É isso que esse gesto e esse compromisso e esse prédio traduzem. Por fim, eu quero dizer que esse momento não seria possível sem a colaboração de muitas pessoas. Particularmente e inicialmente, a colaboração da Ana Maria Fontinelli, que foi a primeira pessoa que entrou aqui e enxergou uma biblioteca. Essa é uma arte que alguns escultores possuem. Eles passam diante de um pedaço de pau, para dizer assim, uma linguagem nossa, e veem a obra. Depois eles tiram a obra do pedaço de pau. Passa diante de uma árvore e vê a escultura. E depois ele tira a escultura da árvore. A Ana foi a primeira pessoa que enxergou nesse pavilhão, que alguns chamam de galpão, uma biblioteca. E isso é uma sensibilidade que a gente precisa estimular e resgatar entre os servidores públicos. Depois chegou o Fabiano, depois chegou a Mileide. Desde o início, tivemos a escuta da ENID e da Aparecida, gestoras da Biblioteca e do Sistema Estadual de Bibliotecas. Quero fazer uma saudação, um agradecimento aos servidores da Biblioteca Pública do Estado do Ceará. Levanta o braço dos servidores para a gente ver. Aqui a galeria de cima. E a compreensão de vocês, porque em alguns momentos eu precisei decidir mesmo que a gente ia fazer essa mudança, mas eu acho que vocês já sentiram que isso era necessário e vem para o bem. Então eu tenho certeza que vamos contar com a colaboração de todos vocês. Especialmente agradecer ao secretário Ivo Gomes, ao secretário Alexandre Landim, ao secretário Hugo Figueiredo, ao Metrofor, ao Silvio Dudai, que está com um bocado de responsabilidade nas obras da cultura, à própria Prefeitura Municipal de Fortaleza, e um agradecimento especial à empresa Aço Cearense, que está aqui representada pela Diana. A Aço Cearense doou todas as estantes aqui da biblioteca. O Estado possui uma lei de incentivo à cultura, a lei do mecenato. A partir dessa lei, as empresas praticam o que a gente chama de renúncia fiscal. Ao invés de pagar o imposto, elas destinam parte do imposto para financiar projetos culturais, mas com isso a empresa não está fazendo nada além da sua obrigação. É o imposto que ela devia pagar, que ela destina para um projeto cultural. Não foi o que a Cearense fez. Ela investiu o dinheiro do próprio bolso nas estantes que recebem o patrimônio cultural do povo cearense. Muito obrigado pelo exemplo de vocês serem seguidos. Assim também foi o caso da Nativa, a quem eu quero agradecer muito pela doação de serviços, que foi responsável por essa organização. Esse agradecimento vai direcionado ao Ricardo, pelo zelo, pela companhia e pelo compromisso. Finalizando, um agradecimento também a Andréia, ao Clístenes, a Mireica, ao pessoal da comunicação, ao Freire, que é um servidor aqui do Metrofor, que é campeão. Obrigado, Freire. E eu queria fazer um agradecimento a todos os servidores públicos, representando aquelas pessoas que são movidas mesmo pelo desejo de uma sociedade igualitária e que se devotam a essa carreira, em nome de uma pessoa que eu considero que nesse período traduziu esse sentimento e essa dedicação. É o meu querido Carlos Macedo, o guardião desses espaços, o guardião da nossa estrutura pinacoteca. O Carlos Macedo mandou por WhatsApp o texto de um discurso que eu tinha que dizer. Que era assim: você vai dizer que a biblioteca da estação, o Espaço Estação, é o primeiro passo do complexo de artes da Estação João Felipe, onde a gente vai ter uma pinacoteca do Ceará. É isso mesmo. Hoje a gente tem aqui Wi-Fi e uma estrutura de tecnologia graças ao Tiago e à equipe de tecnologia da informação. E eu exigi que tinha que ter Wi-Fi livre aqui hoje, governador, porque eu queria que todo mundo que estivesse aqui hoje tirasse foto e passasse o WhatsApp para a família para dizer que a Biblioteca Pública do Ceará está de volta para o povo cearense. Muito obrigado, obrigado. Agradecemos a presença de toda a imprensa fazendo a cobertura desse evento. E vamos ouvir agora o governador do povo cearense, Camilo Santana. Boa tarde.
queria inicialmente saudar o querido prefeito Roberto Cláudio. Se ele tivesse combinado vir com a mesma roupa, não tinha dado certo. Mas, Roberto, agradecer a sua presença, agradecer as parcerias, e com certeza faremos muitas ainda aqui em Fortaleza. Queria saudar de forma muito especial o Guilherme. O Guilherme, quando eu convidei para ser secretário, eu não tinha dúvida que ele já iniciaria fazendo um grande trabalho, pelo seu talento, pela sua capacidade, pela sua paixão pela cultura e pelas artes. E eu quero aqui, Guilherme, a você, ao Fabiano e à Ana Maria, toda a equipe da Secult, pedir uma salva de palmas por esse belíssimo trabalho que vocês fizeram aqui. Início, como eu disse, início de muitas outras ações importantes que, se Deus quiser, nós faremos aí um compromisso que assumir durante a campanha na cultura do Estado do Ceará. Quero saudar aqui de forma especial a deputada Raquel Marques, deputada Almane de Freitas, e agradecer, como sempre, a parceria da Assembleia Legislativa, eu que estive lá hoje pela manhã. Quero saudar aqui o vereador de Fortaleza, Paulo Diógenes, artista também, representante do povo de Fortaleza. Saudar aqui o Magela Lima, secretário de Cultura de Fortaleza, agradecer a presença. Saudar o Paulo Linhares, presidente do Dragão do Mar. Saudar a Enide Vidal, diretora da biblioteca. Chama ela para cá, né? Vamos para cá, Enide. Em nome dela, saudar todos os servidores da biblioteca e agradecer o trabalho e parabenizar pelo trabalho que vocês fizeram nesses dias aqui para transformar esse espaço. Queria saudar o Ednilo Soares, presidente do Instituto do Ceará, saudar o Zé Augusto Bezerra, presidente da Academia Cearense de Letras, saudar o Silvio, superintendente do bairro. O Silvio é esse rapaz ali, ó. Ele é que a gente fica perto dele para as obras andarem. Ele é do Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado, responsável pelas obras de todas as secretarias, para acompanhar as obras das secretarias, e ele é que vai acompanhar a obra da reforma da biblioteca. Queria saudar de forma também especial a Cíntia Cavalcante, diretora da Arte Cearense, agradecer aí ela que fez a doação, a Arte Cearense fez a doação das estantes aqui para garantir esse espaço. Em nome dela também agradecer a todos aqueles que, de certa forma, participaram e deram a contribuição para esse espaço. Saudar a Mileide Flores, coordenadora de política do livro, leitura, literatura e biblioteca da Secult. E saudar aqui o Ibernon Lopes, representando a construtora Granito. Ele, na ordem de serviço, tem 16 meses. Ele disse que vai fazer antes, viu? Ele disse que vai fazer em 10 meses, mas não vai acreditar em 10 meses, vou botar 12, para ver se... Mas eu pedi aqui a ele para que o que ele pudesse acelerar nessa obra, e se precisar do Estado para adiantar os pagamentos aí, pode ficar certo que pedir a ele para que a gente possa devolver aquele espaço que é um patrimônio o mais rápido possível aos cearenses e à cidade de Fortaleza. Queria agradecer aqui a participação da banda de sopro de Pinoretama, jovens aí, parabéns, obrigado a presença. Agradecer a presença da imprensa. E a minha palavra aqui hoje, primeiro, eu posso dizer a vocês que fiquei impressionado com o trabalho que vocês fizeram aqui. Transformaram esse galpão num espaço aconchegante, bonito, agradável, e que com poucas ações transformou esse espaço num lugar tão belo para que a gente possa garantir que durante esse um ano, estou contando com um ano, a gente possa funcionar. A biblioteca, ela tem mais de 130 mil exemplares. Nós vamos estar disponibilizando aqui em todos 50 mil exemplares, mas aqueles outros exemplares que não estão disponíveis aqui, a população vai poder ter acesso através de consultas agendadas, pré-agendadas. É isso, Guilherme? É isso, diretor? Eu estou informado. Bom, e aí, o grande objetivo é que a biblioteca já passou um tempo um pouco fechada, a gente não pudesse mais se estender por mais um ano ou um ano e meio. Portanto, eu quero aqui dizer da alegria, e mais emocionado eu fiquei aqui hoje quando eu vi os livros ali do meu avô. Meu avô foi professor da Universidade Federal,
E quando ele faleceu, eu quando era menino, na casa da minha avó, que também faleceu há 2 anos, ele tinha quartos e mais quartos de livros, eram estantes. Eu me lembro que eu brincava muito de correr com os meus primos, com meus irmãos, para me escondendo dentro das estantes de livros. E o meu avô, quando faleceu, a minha avó fez uma doação de centenas de livros da coleção da biblioteca, aliás, livros raros, e para mim foi uma emoção também ver ali alguns livros dele, da biblioteca particular dele, que ele doou, que a minha avó doou aqui para a biblioteca. Portanto, para mim tem um simbolismo muito forte, e nós estamos aqui dando a ordem de serviço de uma reforma que vai custar mais de 9 milhões de reais. Hoje nós estamos fazendo uma reforma no Dragão do Mar, concluindo algumas reformas do Dragão do Mar. Vamos integrar, tem também outra obra que está em curso, né, Silvio? Que é a integração da biblioteca ao Dragão do Mar. Custa quanto essa obra? 4 milhões de reais para integrar a biblioteca ao Dragão do Mar. E mais a reforma da biblioteca, a gente vai ali entregar à população de Fortaleza de volta um grande patrimônio, um espaço importante para o acesso à leitura dos nossos jovens. Portanto, a minha vinda aqui, Guilherme, primeiro é para parabenizá-lo, parabenizar toda a equipe da Secretaria de Cultura, parabenizar a equipe da biblioteca e dizer que esse é um primeiro passo de muitos. Aqui, se Deus quiser, como o Guilherme disse, como o Carlos Macedo mandou aí foi um e-mail ou foi um WhatsApp? Agora toda vida é WhatsApp, agora todo mundo só se comunica com o WhatsApp. Nós vamos fazer, se Deus quiser, construir aqui a Pinacoteca, aqui nesses galpões, aqui da Estação João Felipe. Isso é um compromisso nosso, o compromisso de garantir que o Estado possa investir o 1,5% que eu me comprometi na cultura. Portanto, eu sei que são desafios, nós estamos iniciando, organizando aí as finanças do Estado para que a gente possa cumprir todo o nosso compromisso. Saudar aqui a turma aqui da reforma total, fechamento parcial, e aí dizer que estamos aí concluindo aí, fechando parcialmente, que aqui a biblioteca está aberta, e vamos fazer a reforma total, se Deus quiser. Esse cordel foi produzido pelo coletivo, através de um cordelista que está junto ao movimento, que é o Honorato Batista, e simbolicamente esse é o nosso último cordel. Ele foi produzido e distribuído durante a Bienal e, mesmo sendo nosso último, temos certeza que na sua mão ele valerá por 1000. Muito obrigado. Para encerrar, só parabéns, vamos, viva a biblioteca e viva a leitura e as artes e a cultura. Muito obrigado.